Então agora iremos inicialmente construir esse mesmo cenário aqui, somente que utilizando agora um buffer para armazenar as matrizes, que são essas matrizes módulo. Deixa eu fechar aqui. Então essa matriz, esse array de 4 matrizes, eu vou armazená-lo dentro de um buffer, dentro da classe cubo. E com isso nós poderemos utilizar aquele draw elements instance, de modo que com uma única chamada a gente consiga desenhar aqueles 4 cubos. Então aqui no Vertex Shader faremos uma modificação na variável model, que ela deixa de ser uniforme e passa a ter a localização 2. Com relação ao cálculo do GL Position, ele fica inalterado. Bom, com relação à classe cubo, eu fiz algumas alterações. Por exemplo, aqui no construtor, você vai passar o número de cubos. Depois aqui vai ter uma para retornar o VBO da lista, ou seja, eu vou criar aqui, deixa eu explicar. Então, primeiramente nós vamos ter que criar um model VBO e depois tem uma função que vai me retornar esse valor do model VBO. Também eu vou guardar o total de cubos. Então são apenas essas quatro atualizações. Então temos nessa linha daqui, nessa linha 26, essa linha 16 aqui, e a outra foi atualizar aqui também para criar cubos, ou seja, guardar o total de cubos. Então aqui no construtor, no CPP, nós teremos essa informação agora, total de cubos. Depois um destrutor, lembrar para destruir cadê o model VBO. Na parte de criação mantém, position não precisa, get position a mesma coisa, get VBO é a função que eu disse que é para retornar, correto? O model VBO. O draw ele vai agora ser trocado, né? Draw elements instance, e aqui vai ter o total de cubos. Na hora de criar o buffer, lembra para criar o model VBO. E do preenchimento do buffer, nós vamos criar aqui fazer o bind com o model VBO. Vamos criar algo do tamanho de total de cubos vezes o tamanho de GLM matriz 4x4. Não vamos preencher, então estamos criando o buffer vazio. Na hora de fazer o link aqui, né, vai ser essa parte aqui que eu coloquei, o bind com o model VBO, e praticamente é uma repetição do que nós já sabemos, tá bom? Pronto, aqui no CPP é apenas isso. No main, né, programa principal, lembra que aqui eu coloquei o transform HPP, tá bom, o GTX, tem o GTC e o GTX. Você vai ver a diferença de um para outro agora. Então começo aqui com uma variável constante, com total de cubos, são 4. Aqui nessa função não alterei absolutamente nada. Portanto, agora eu vou criar a variável cubo, mas já informando o total de cubos. Essa linha aqui é desnecessária, não precisa estar aqui. E o que mais? Pronto, aqui que começa. Então, eu estou colocando aqui uma matriz, seria a matriz das posições. Então aqui estão os vetores, né, das posições onde eu quero que o cubo esteja. Por isso que eu não estou utilizando aquele set position, não precisa. Aqui também os pesos que eu colocava para fazer a rotação no eixo X, Y, Z, eu estou passando como VEC3, então aqui é X, depois Y, depois Z. Estou passando para os 4 cubos, tá bom? Aqui é só para guardar logo a variável em model VBO. Eu estou pegando aqui o cubo, né, o get model VBO. Pronto, aí o resto fica bem tranquilo, porque basta agora fazer um laço de 0, né? Vai pegar de 0 até o total de cubos, então vai ser de 0 até 3. E com isso, qual é a conta que ele faz? Ele pega o model I. Então aqui, tá vendo? É aquele do GTX. Ele criou a rotação sem precisar colocar a matriz aqui na frente. Então ele já cria a matriz rotação diretamente. Isso porque eu estou usando esse GTX aqui.
voltar para cá. Então, continuando aí, o resto é o padrão que nós já tínhamos. Somente que agora, tá vendo, eu estou colocando aquele Angular Speed no eixo X, Angular Speed no eixo Y, tudo multiplicando pelo DT. E aqui o eixo Z. E sempre acompanhando o vetor, né, do eixo X, Y e eixo Z. Aqui no final, eu estou fazendo a multiplicação, que é a matriz de translação com a última rotação realizada. Então eu vou pegar depois essa matriz model e eu faço aqui o bind, né, para fazer o update. Você tem que fazer o bind primeiro, glbuffer subdata, e manda toda a informação do model para dentro do buffer. E pronto, com isso um único draw, tá certo? O programa fica bem enxuto. Vamos rodar aqui para ver o resultado. Tá bom? Então temos aí o mesmo resultado, tá vendo? Cada um rotacionando de acordo com a sua própria velocidade, tá certo? Então no próximo vídeo eu começaria a falar sobre câmera, né? E com isso eu vou poder povoar com mais cubos esse nosso cenário, tá certo? Um forte abraço, até logo. Tchau.